Bom, boa tarde aí, pessoal. Horário um pouco ingrato, né? Todo mundo acabou de almoçar. Espero que vocês consigam acompanhar aí esse Diálogo Nacional. Prometo que vou ser breve. A gente tem um papo curto, assim, na verdade, ele surgiu durante uma mentoria que o Fernando da Dexter fez para a gente no programa da Google, do Launchpad. E a gente estava conversando bastante lá sobre essas semanas que a gente atende esse programa. E aí, eu estava querendo saber como funcionava a nossa infraestrutura, a gente montou de arquitetura que a gente estava usando, como que a gente como que era o nosso time composto, como que a gente tinha dividido os processos. E uma coisa que chamou a atenção que eu falei assim, pô, Fernando, nós somos uma startup, a gente não tem, ou a gente não tinha recurso nenhum, a gente começou literalmente do zero. Então, assim, com essa escassez de recursos, de pessoas e de recurso financeiro mesmo, para contratar bastante gente, para fazer uma startup de um jeito um pouco diferente, a gente acabou adotando algumas coisas bem específicas que fez com que a gente conseguisse andar num ritmo relativamente acelerado e fazer um processo de entrega, de construção da empresa do zero, onde com 2 pessoas a gente conseguiu fazer, conseguiu entregar. E então o papo surgiu daí, ele falou assim, cara, então vamos falar sobre o seu projeto de DevOps. Eu disse assim, cara, DevOps não faz sentido eu falar só sobre o processo se eu não colocar ele no contexto. Então, o que eu vou falar aqui hoje é como que a gente montou a empresa, como surgiu a ideia, alguns papos que a gente teve no começo, que tipo de decisão a gente tomou para montar a empresa, para a gente chegar onde a Rebel está localizada hoje, o contexto dela na indústria. E é isso, assim, vou me apresentar. Se eu tremer aqui, eu frio, tá? Não estou extremamente tímido, não. É frio, que assim, não é ar-condicionado e tal. Só não sei mexer no PowerPoint. Então é isso, eu sou o CTO e co-founder da Rebel. Aí tá no LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar lá, eu vou já fazer um spoiler. A gente está contratando, então pode falar comigo. Eu, em agosto, completei 21 anos de atividade, apesar de não parecer, né? Eu tenho um cabelo branco já. Eu comecei em 1998, com um programa gosto, programando até hoje. Passei por uns projetos interessantes, acho que a maioria conhece o primeiro protótipo do Nota Fiscal Eletrônica do Brasil. A gente trabalhou no sistema de pagamentos brasileiro. Trabalhei no CNPJ, CNPJ, CPF, alguns projetos aí de conhecimento público. Né? Passei também 4 anos na Bolsa de Valores de Nova York, Wall Street, e tive uma experiência legal lá fora. Mas foi uma época onde todos os meus amigos, esse meu grupo, começaram a empreender. Eu comecei a querer também participar dessa onda do Brasil, onde tinha na capa do Economist o editor decolando. Então comecei a ter algumas ideias, comecei a pensar e voltei para o Brasil. Tive uma pequena, breve experiência com o empreendedorismo. Não sei aqui qual a experiência de vocês, mas empreender no Brasil é muito difícil, extremamente difícil. Por isso que acho que o título dessa palestra acho que casa muito bem com o que eu vou falar aqui. Se um dia aprender isso. Então, só um aviso que é um bate-papo, eu tirei algumas coisas desnecessárias, não vou mostrar código, vai chamar o propósito. A gente tem um contexto, a gente sabe que poderia ser diferente, então também assim, o que eu vou mostrar aqui não é exatamente a única maneira de você criar uma empresa, não é a única alternativa, então não é isso que eu quero
demonstrar aqui. É só um bate-papo, mostrar o que a gente fez, dados as funções que a gente tinha, de temperatura, pressão. Pô, vamos colocar no ar logo, não vamos colocar. E é isso. Põe aí, fecha. Não fecha essa daí, né? Bom, vou falar um pouco sobre a Rebel, que nós ainda não somos tão conhecidos, então a gente começou do zero. Ela surgiu de um papo que eu tive com meu sócio sobre uma outra empresa que eu estava com a ideia de fazer. Eu fiz um pitch para ele dessa ideia. Eu falei, pô, cara, tem essa ideia, eu queria fazer isso. Eu morei nos Estados Unidos, eu vi que isso funciona lá, acho que a gente pode trazer para o Brasil. E aí eu fiz um pitch para ele, ele colocou um monte de defeitos. Eu falei, pô, é isso mesmo que eu quero. Era um feedback legal. E aí, sim, no final do meu pitch, eu também tenho uma ideia. E aí, no final do dia, eu falei assim, cara, acho que a sua ideia é melhor. Acho que a gente pode, se você topar, a gente botou dentro e vamos montar essa empresa. Assim, o que é a Rebel? A Rebel é uma fintech, ou seja, uma empresa de um produto financeiro hoje, de crédito, e que usa tecnologia para entregar esse produto. Se for falar com o meu sócio de marketing, ele vai falar que isso daí é a descrição mais horrível que a gente tem da Rebel. Não é isso. A gente está trabalhando uma nova proposta de valor que vai sair logo em breve. Mas basicamente, sendo bem resumido, a gente acredita que a gente é muito mal atendido no Brasil com todos os produtos financeiros. Acho que os 5 bancos dominam o mercado e a indústria está se inovando, está havendo uma fragmentação. Então, o Nubank entrou aí, se deu super bem, o Banco Neon usou o Banco Inter. Então, assim, a indústria está evoluindo, está se renovando. A gente também cresceu, a gente nasceu com esse propósito. A gente sabe, por experiência, assim, pode ser boa parte dentro e fora do mercado financeiro. Então, trabalhei os projetos em vários outros bancos. A gente sabe que existe muita ineficiência, existe muito dinheiro jogado pelo ralo, existem coisas que é muito difícil, de fato, fazer numa empresa muito grande, e por isso a gente está envolvido com essa missão de melhorar a vida e talvez a experiência de quem precisa de crédito no Brasil, ou de quem trabalha ou da vida financeira brasileira. O brasileiro tem uma cultura de lidar com dinheiro um pouco diferente, e assim, o propósito da Rebel é transformar essa cultura, entregar uma forma diferente do brasileiro lidar com os recursos financeiros. O Zero virou 7 milhões de dólares em 2018. Hoje a gente está começando a ser reconhecido, né? O Google chamou a gente para o Launchpad, a gente já está nas 100 melhores startups to watch em 2019, a gente está na lista da Forbes, das 51 empresas do Mercado de 2019. Recentemente a gente fez uma captação de 167 milhões para rodar os próximos 10 meses. Essa é a foto que o pessoal de marketing lá gosta, que a gente cresceu. A primeira captação foi há 10 meses atrás. A gente cresceu, conseguiu captar 10 vezes em 10 meses rodando a empresa. Aí eu queria conhecer um pouco do público. Assim, eu sou desenvolvedor. Quem é desenvolvedor aqui? Só para quem trabalha só com infra, especializado em infra, são dois. Quem trabalha com negócio, vê se eles vão fazer palestra em outro horário, os mesmos. Segurança. Dá uma olhada antes. Não tem, mano, realmente. Bom. Então, depois da reunião que eu tive com o meu sócio, o que a gente faz, foi em dezembro de 2015. Então, vamos começar, né? Vamos, sei lá, pensar num nome, comprar
comprar um domínio. A primeira coisa que você faz é criar uma conta no Google, para ter um e-mail, e em seguida lá na AWS. É isso aí. Então esse foi o nosso plano. Opa. Na verdade não foi o nosso plano, mas na verdade é isso, assim, esse é o slide da empresa anterior. A gente começou, só tinha mato, eu falo, né? Não tinha nada. Então os primeiros passos foram esses. Pensar assim, como é que a gente vai montar a empresa? Google, AWS, a gente vai escolher as ferramentas, se a gente vai comprar alguma coisa, se a gente vai estender alguma coisa. A gente começa a pensar, como é que a gente vai tratar dados de pessoas, como é que a gente vai tratar dados de propostas que a gente vai receber, como a gente vai montar o fluxo, a experiência do cliente, como é que a gente vai trabalhar pagamento, como é que a gente vai trabalhar desembolso, como é que a gente vai fazer a comunicação do cliente, tudo aquilo que vocês possam imaginar que é o processo de crédito e de gestão de carteira de crédito possa ter. Como é que a gente vai trabalhar um CRM, se a gente vai pegar alguma coisa pronta, ou se a gente vai desenvolver do zero. A gente decidiu começar. Quando eu falo do zero, com pouco recurso, só tinha eu, esse nosso sócio e o outro programador, e era isso. Então a gente tinha que se virar daí. Então, o que a gente fez? A gente começou a escolher tudo que era open source. Linux, Postgres, vamos usar o Nexus para guardar os artefatos. Java, na verdade, foi uma escolha mais para dar um pouco mais de velocidade no início, porque a gente conhecia muito a linguagem, a gente estava bem próximo, a gente estudou uma série de outras alternativas, de vamos fazer tudo funcional ou não, vamos usar Clojure, vamos usar, sei lá, qualquer outra linguagem, para ser startup ficar mais comum, para atrair depois os investidores, atrair pessoas e dizer que a gente está fazendo alguma coisa diferente. Mas, no final das contas, a gente queria entregar, então a gente começou com Java, Spring Boot, Jenkins, Git, todo esse tipo, esse ecossistema em volta. Mas eu queria destacar aqui que a nossa primeira escolha de risco foi trabalhar com Docker. Foi uma escolha de risco porque ninguém conhecia na época, não tinha nenhum amigo, nenhuma rede de relacionamento em dezembro de 2015 que já tinha experiência com Docker. Não conhecia ninguém que tinha usado Docker em produção. Era muito incipiente ainda, pelo menos no nossa rede de relacionamento, nas empresas que a gente tinha passado. E foi a primeira aposta, eu acho que foi a que mais rendeu. A gente, desde o primeiro dia, montou todos os serviços, toda a plataforma, todos os aplicativos que a gente tem em cima do Docker, nunca mais saiu daí. Então, tudo que a gente tem hoje mudando na regra roda dentro do Docker. Tudo bem, eu tive dois grandes problemas com o Docker. O primeiro foi a gente usou um sistema de arquivos lá do começo que não deveria ter utilizado. A gente chegava, sei lá, 10 GB e parava de funcionar. Uma vez em produção, nosso banco chegou a 10 GB e pode funcionar. Ainda bem para mim, tive que ir lá e corrigir o negócio. E aí, além de trabalhar com esse ecossistema, esse tipo de tecnologia, a gente tinha que planejar a plataforma. E a primeira decisão foi o seguinte: o que a gente faz? A gente monta o monolito às pressas, ou a gente já vai para uma arquitetura que a gente possa escalar melhor de microserviços. O que a gente fez? A gente escolheu o microserviço. A gente escolheu, porque a gente acreditava que o produto ele tem muita demanda. Então, tendo muita demanda, não ia demorar muito para que a gente tivesse
um número de clientes crescente, e quando você faz alguma coisa que é temporária, na verdade nunca é temporária, né? Você não consegue voltar e mudar algumas coisas que são core dentro do teu ecossistema todo, da sua arquitetura. Então a gente já decidiu, por mais que desse muito trabalho no começo, assim, você tem um monolito e é mais simples de você gerenciar do que uma arquitetura já com microserviço, mas a gente já decidiu. Isso também se pagou, apesar do fato que a gente teve que construir uma série de coisas em volta dos microserviços para isso funcionar com pouca gente. Então a gente não tinha, nessa época, no começo, a capacidade de contratar gente para trabalhar com monitoração, com infra, com segurança e olhar como isso está funcionando. Então, basicamente, os serviços hoje na Rebel são uma outra coisa que a gente também prezou bastante. Todos os serviços a gente tem que fazer um design muito bom para que isso possa, ao longo do tempo, ser durável. Assim, conceitualmente, você constrói algo que passa em todos os testes conceituais. Você depois, por exemplo, um serviço de pagamento, se você for plugar um parceiro ou outro, você tem uma implementação de detalhe. Se você projetou aquele serviço muito bem, você tem uma implementação muito mais rápida. Então, foi isso que a gente prezou. Então, eu só desenhei aqui como que é mais ou menos o nosso microserviço. Todos eles são Docker desde o começo. Então, foi essa a decisão que a gente tomou. Tudo bem que eu tive que trabalhar muito mais para isso acontecer. Eu coloquei uma coisa aqui interessante, que a evolução dos microserviços, assim, a gente está trabalhando com uma conexão entre os microserviços, uma coisa que a gente aprendeu depois de um tempo, quando o volume de requisições, o volume de clientes começou a crescer na Rebel, que a gente tinha que implementar um circuit breaker, porque uma hora o serviço ia falar com o outro e podia não estar ali, podia, sei lá, estar com uma falha. E aí acontecia sempre um falha em cascata. O serviço A dava problema, porque não falava com B, e o C começava a dar problema, não falava com A, e aí o sistema todo caía. Outra decisão acho que essa é bem óbvia. A gente não tem dinheiro para comprar máquina, e o caminho mais óbvio é comprar a Amazon, vamos tentar trabalhar com uma arquitetura básica ali na AWS. Mas aqui tem também algumas decisões que a gente tomou que é muito importante, que até hoje dão resultado, e lógico, a gente pode discutir bastante aqui cada decisão, porque eu já vi várias outras empresas com uma decisão totalmente diferente e funcionam. Mas a primeira decisão é que assim, a gente não iria usar nenhum tipo de serviço de plataforma da AWS. Na época existia o Container Service da AWS, ainda era experimental, mas o que a gente decidiu fazer foi: vamos usar somente o EC2 e vamos usar a infraestrutura como serviço, não a plataforma. Até pelo fato de a gente ter, já desde o começo, o Docker rodando, então o que a gente faz, a gente vai instalar o Docker direto na máquina da Amazon, da AWS. E, na verdade, o nosso ambiente é o Docker, né? O host é só o ambiente de computação. Outra coisa que se pagou bastante é que a gente não iria usar nenhum serviço que tivesse no domínio, que fosse hosteado pela AWS ou por outro parceiro qualquer, porque a gente queria ter o domínio, apesar disso trazer também mais trabalho, a gente queria ter o domínio daquele serviço. Eu me baseei bastante na experiência da Lyft, que é uma empresa concorrente da Uber, acho que é bem conhecida lá fora, na Califórnia. E eles tinham uma experiência que era o seguinte: eles começaram a usar Elasticsearch, o Webstack, né? Elasticsearch Logstash, o Kibana, hosteado pela AWS. E assim, eles não tinham acesso à parte mais root do ambiente deles, quando eles tinham algum problema, eles tinham que contactar a AWS, tinham que ter um nível de suporte
pouco maior, e aí assim, eles não conseguiam, assim, uma hora mínima de uma SLA para ele conseguir resolver o problema. Era sempre muito custoso resolver qualquer problema. E eles eram, na época, o maior cliente de Elasticsearch da AWS, tinham centenas de máquinas rodando. E justamente essa decisão, ela se pagou para o Elasticsearch também. A gente usa também a Elasticsearch quebrando a Logstash. O que aconteceu, um dia a gente estava olhando um relatório, estava acompanhando, fazendo uma monitoração, e claramente o relatório estava errado. O número estava bastante estranho. A gente começou a olhar em volta, assim, o que está acontecendo, o que esse número está refletindo, isso não é realidade. E a gente viu que aquilo era um bug. Coincidentemente, naquele mesmo dia, ao meio-dia, tinha saído um patch. O que a gente fez? A gente foi e aplicou. Se a gente estivesse usando o serviço hosteado pela AWS, a gente não ia ter um patch, porque eles têm um nível de versões lá específicas, e a gente estava usando uma versão acima, e o patch não estava disponível no serviço hosteado pela AWS. Então foi uma das coisas que a gente decidiu e acabou se pagando. Contudo, é importante lembrar que isso dá muito mais trabalho. Você tem que saber como instalar, você tem que saber como manter, você tem que saber como monitorar, você tem que, se der algum problema, você tem que se certificar que está tudo rodando. Essa arquitetura, a gente decidiu também fazer uma arquitetura imutável, ou seja, como a gente estava trabalhando com Docker, a próxima versão do serviço, do sistema, era só apagar o Docker, apagar a máquina e fazer de novo. A gente buscou ter escalabilidade, toda essa falha alta disponibilidade. A gente sabia, como eu falei um pouco atrás aqui, que assim, quando a gente lançasse, a gente não queria lançar aos poucos, a gente já queria atrair bastante cliente, então já começar a testar a plataforma lá no começo. O objetivo de montar a arquitetura do serviço, colocar na Amazon, era ter isso. Assim, a gente não tinha dinheiro para gastar com a Amazon, então o que a gente fazia, o que a gente queria? A gente queria usar o máximo de recurso possível que atendesse a nossa demanda. Então, isso era o pitch para os nossos candidatos e investidores na época, então a gente mostrava isso para eles, falou, cara, a gente planejou isso, a gente escolheu open source, a gente fez isso, nosso objetivo de custo é isso aqui. A gente começar a ajustar desde o começo a demanda ao custo de toda a infraestrutura de rodar a plataforma. Lógico que não foi isso que aconteceu. Isso é muito difícil de fazer. Até hoje a gente está tentando fazer isso de uma forma mais otimizada possível. Uma coisa que é difícil de explicar, acho que eu converso com algumas pessoas, que tem dias que a gente tem, sei lá, 25 mil usuários, 30 mil usuários novos na plataforma, tem gente que a gente tem poucos. Então, assim, você às vezes se planeja para uma campanha, a campanha dá certo, a campanha não dá certo, você começa a automatizar algumas coisas, essas automações funcionam ou não. Então, assim, a gente ainda está nessa quest de tentar chegar numa eficiência no uso dos recursos da AWS. Tudo bem, a gente montou um pitch, montou um planejamento, escolheu as ferramentas que se adequavam à nossa realidade. Como que a gente monta tudo isso? Então, a primeira coisa que a gente decidiu é que a gente ia fazer a gente mesmo. Não vamos terceirizar nada. Então, vamos começar aqui, vamos começar a desenvolver, não vamos comprar nenhuma ferramenta, vamos fazer tudo do zero. Vamos investir muito em automação, porque somos só 2 programadores, então o que a gente vai fazer? A gente tem que, enquanto as pessoas que não são de tech não enxergam o trabalho que dá manter um sistema, a gente tenta automatizar essa parte e focar nas features que a gente vai entregar, falar com os stakeholders, falar com as pessoas que são
mais interessadas em montar o produto. Então a gente investiu muito em script. Isso é uma recomendação que eu dou: contratem ou virem um ninja em script, que automatizar tudo. Então a gente não decidiu estender a ferramenta. Na verdade a gente tentou por alguns meses estender uma ferramenta, só que chega uma hora que a quantidade de extensões é tão grande que você começa a perder o update de versão, porque você já começa a ficar um pouco fora do padrão da ferramenta. Se ela sai uma nova versão, não consegue mais, porque você já estendeu tanto, já mexeu tanto para tentar atender o teu negócio, que a gente decidiu abandonar. Ou às vezes fazer uma integração com aquilo que é impossível de integrar. Se você tem uma ferramenta específica, ela foi construída com um propósito, muito difícil você se moldar a ferramenta, principalmente sendo uma startup, falando que você vai fazer tudo diferente, e aí você adota uma ferramenta que o mercado construiu, que não vai atender a sua necessidade, que você vai fazer diferente, impossível. É isso que a gente decidiu fazer. Investir muito em automação, fazer a gente mesmo. Aqui entra a gente discutiu bastante no Launchpad, que é o processo de DevOps. O que é o DevOps, galera? A gente sabe, a maioria aqui também tem bastante experiência nisso, que o desenvolvedor ele quer sempre lançar um produto diferente, uma feature nova, um fix, alguma coisa. Então a mudança é constante no processo de desenvolvimento. Só que o time de infra, numa empresa grande, mais tradicional, que é o contrário, né? Que é o oposto. E isso é o problema que o DevOps, vamos dizer assim, o processo, a cultura, tenta resolver. Tentar fazer uma integração entre esses dois times e fazer a empresa ser um pouco mais ágil, adotando alguns paradigmas ali de DevOps. Só que o ponto é o seguinte: a gente nasceu, e foi o que eu falei pro Fernando na época, cara, Fernando, eu não tenho time de infra, não tem ninguém de infra na rede. O que a gente faz? A gente tem algumas pessoas que hoje conhecem um pouco mais de infra, conhecem um pouco mais de rede, conhecem um pouco mais da AWS, só que eles são, por natureza, desenvolvedores. Então o que a gente faz, a gente decide fazer sempre automatizar. E aí, assim, hoje, não tendo um time de infra na Header, eu sei que isso também não é exatamente sustentável, que às vezes o trabalho sobrava para mim, então eu ficava lá de domingo olhando backup, vendo segurança de rede, vendo algumas coisas mais específicas. Mas a gente conseguiu levar por um bom tempo, até hoje, na verdade, contratei uma pessoa um pouco mais de infra para começar a semana que vem. Então, foram uns 3 anos e pouquinho, até que ninguém mais aguentasse trabalhar dupla jornada. Mas mais ou menos isso, assim. O que falar do processo do DevOps? A gente automatizou tudo. A gente fez tudo via script. Eu vou mostrar no próximo slide, mas assim, é legal contar uma história aqui, que até o Rafael, que estava falando aqui na palestra anterior, tocou bem nesse assunto. Assim, o DevOps, ele é uma iniciativa, mas a iniciativa ela bate muito com a cultura da empresa. Então, desde o começo, a gente já pensou, cara, a gente tem que enraizar essa cultura de tudo automático do desenvolvedor para frente. Eu estava numa empresa anterior, e aí, resumindo a história, que eu acho que o tempo já está se encurtando, a gente estava já com um projeto bem grande de fazer computação paralela, de trabalhar com 100 máquinas ao mesmo tempo, tentar dados de cliente, fazer MapReduce, para transformar um pouco ali uma área que era uma área que ninguém gostava, resultados ruins. E aí, assim, o que acontece? A empresa é muito grande, tinha mais de 2.000 desenvolvedores, e aí o que aconteceu? Eu me encontro numa reunião de gerência de mudança, comitê de gerência de mudança. E aí, cara, olhando assim o pessoal totalmente não disposto a implementar aquele tipo de projeto, de inovação, de tecnologia que a gente estava propondo.
vou falar uma frase aqui, não jogue pedra, mas no final da reunião, o resultado foi, não, cara, você vai fazer esse tipo de processamento massivo, você tem que fazer um COBOL. Aí eu falei, pô, cara, é possível, assim, a gente consegue ir para frente e fazer uma coisa diferente. E aí depois que ele terminou isso, ele sacou o WhatsApp e mandou uma mensagem para alguém. Aí eu falei, pô, tu acha que o WhatsApp funciona com COBOL? Assim, quantas pessoas estão falando ao mesmo tempo no WhatsApp, que estão mandando mensagem, qual o nível de processamento, o que está acontecendo por trás, que, assim, ao mesmo tempo que você está falando que isso é impossível, não dá para a gente fazer, você está usando uma ferramenta e você usa várias outras que são suportadas por esse tipo de tecnologia, de processo, de método, abordagem. Então, o processo eu acho que é simples. Né? Você planeja, codifica, testa. Se você puder, você ainda, depois daquela fase de codificação, que é o que eu vou mostrar aqui, o que a gente faz. A partir da fase de codificação para frente, a gente automatizou tudo. E isso é simples. Trabalhar na Hevel com isso hoje é simples. Agora, trabalhar um processo de DevOps é 100% cultural. Então, dependendo de onde você está inserido, dependendo do teu contexto, o DevOps em si, as atividades que a gente planeja ali, as etapas, são muito simples de implementar. O problema mais é se você vai conseguir fazer isso no teu empresa ou não, no teu contexto ou não. Acho que a palestra anterior foi bem legal nisso, porque ele tinha um framework para isso. Né? Então, assim, o que é o processo de DevOps na Hevel? A gente tem essa discussão clássica de produto que a gente vai implementar, mas a gente tem recurso também, ainda hoje, escasso. A gente tem que priorizar. Então, a gente tem algumas pessoas-chave das áreas que discutem quais são as features que vai entrar na plataforma. E aí, o que a gente fez? A gente tem um processo meio que ágil, meio que Scrum, meio que... Né, a gente não é religioso, vamos dizer assim. A gente criou alguma coisa parecida, a gente adotou e moldou o processo para funcionar com a gente. E aí, assim, quando chega no desenvolvedor, na verdade, o desenvolvedor participa bastante de algumas discussões. Quando chega no desenvolvedor, ele implementa, além dos serviços do código, ele também implementa a infraestrutura dentro do projeto. Então, todos os projetos da Hevel têm código e infraestrutura. Então, como é que a gente lida com isso? Na época, quando a gente começou, a gente montou isso, não existia Kubernetes, não existia acho que o Swarm, mas bem incipiente ainda. Então eu brinco que o que a gente teve que fazer foi criar o próprio Kubernetes da Hevel, na época, que todo projeto tem os dois lados. No código. Tem infraestrutura e tem também a parte de serviço. E aí a gente montou uma série de robôs que leem, que entendem o código, entendem a infraestrutura e passam para a próxima fase, que é teste integrado. A gente tem nosso Continuous Integration Server lá rodando. E o que ele faz? Qual é a responsabilidade dele? Fazer os testes de serviço, ou seja, ele vê se o serviço A está comunicando com o serviço B, se ele testa os cases de negócio, vê se é aquilo mesmo que tem que acontecer quando fizer uma chamada específica, segurança, faz alguns testes unitários. Eu brinco que essa parte que ajuda a gente a dormir, porque o nível de mudança às vezes e a taxa de implementação é tão grande que você chega 3 ou 4 dias depois que você começou a discutir uma segunda feature, você já tem um código totalmente diferente e novo rodando em produção. Lógico que a gente faz, a gente tenta ao máximo sempre colocar o mínimo de mudança por vez. Ou seja, a gente discute uma feature e já implementa, discute outra e já implementa para não ter uma quantidade gigantesca de código indo para a produção de uma vez. E a partir daí, o nosso também faz o deploy automatizado, que eu vou mostrar aqui. Acho que eu simplifiquei bastante, mas é isso. O deploy, ele é um Docker no EC2. E a partir daí a gente começa a monitorar a nossa infraestrutura. Deixa eu até correr aqui. Essa foi a nossa arquitetura inicial. Então a gente tinha um servidorzinho simples Apache rodando
num DNS da Amazon e tudo com Docker, uma instância com redes privadas e públicas na AWS e numa zona só de disponibilidade. E aí, assim, como que a gente alcançava isso? Acho que eu já falei aqui mais ou menos isso. O desenvolvedor cria o código, cria também todo o processo de infraestrutura, e aí o que a gente brincava no começo lá com os investidores a gente no começo, quando a gente não tinha Hebe rodando em produção, a gente não tinha nenhum servidor rodando na Amazon. Então o que a gente fazia? 30 minutos antes do investidor vir conversar com a gente apertava um botão e aí ele falou assim, cara, começa a fazer o deploy desses serviços até o final, todas as dependências, e aí o processo que a gente montou aqui no meio, que a gente colocou ali, que a gente não coloca a mão, isso não é 100% verdade, tá? A gente às vezes coloca, mas o processo ele fazia toda a parte de pegar o código, fazer o teste, montar o Docker, fazer o provisionamento na Amazon automático. Então, o que a gente brincava, e que a gente falava para o investidor é o seguinte: eu posso apagar minha conta da Amazon, não tem problema, mas se você chegar 30 minutos antes, aperta um botão, você vai ver a Hebe rodando lá. E é isso até hoje, assim. Os ambientes de produção, desenvolvimento, e aí a gente faz isso da mesma forma. A gente vai passar um tempo sem desenvolver, tem um feriado grande, a gente pode ir lá, apagar tudo, e aí no outro dia, ir lá fazer um deploy, e ele faz tudo automático. Se não tiver máquinas, se a máquina não existir, ele guia, configura, joga o Docker lá dentro, provisiona disco e etc. Depois de tudo pronto, a gente montou também na mão, mas hoje a gente tem uma ferramenta que é o Dyna 3 para ajudar a gente a fazer isso, mas a gente montou vários scripts de Heartbeat, ou seja, todo o nosso ambiente de produção, a gente manda a monitoração, ela é ativa, ou seja, se tiver alguma coisa que não está funcionando, a monitoração é capaz de corrigir. Então, lógico, a gente recebe uma porrada de alerta, né? Uma série de alertas, a gente trabalha com Slack para isso. Então, a gente monitora os serviços individuais, a gente faz uma monitoração que a gente chama de sintética. A gente simula clientes fazendo o processo tudo na plataforma, ou seja, indo lá, se cadastrando, preenchendo os dados básicos e tal. Então, a cada 30 minutos isso acontece automaticamente. E se nesse monitoramento, por algum motivo, der algum problema, a gente começa a verificar e tentar identificar e corrigir o erro. Então, depois de medir, evolui. Isso aqui agora bem simplificado, mas é mais ou menos um pouco mais parecido do sistema que é da arquitetura que é hoje. Então, hoje a gente usa Autoscaling Group a gente já usa CloudFront, a gente tem o Shield, já usa Elastic Load Balancing da Amazon. A gente já começou a ficar um pouco mais abraçado com a Amazon, que antes o papo era assim, essa manhã a Amazon não quiser a gente vai para o Google, se o Google não quiser, a gente vai para outra empresa. Não tinha muito amarração, mas agora a gente já começou a ficar um pouco mais amarrado. E isso eu acho que é simples, mas é uma evolução da nossa primeira arquitetura. Deixa eu correr mesmo. Uma outra coisa também que está bem falada, que é uma coisa muito saudável para a gente hoje, e isso ficou bem gravado durante essa experiência toda com a Hebe, que é o seguinte: a gente planejou um tempo atrás montar, sei lá, utilizar um Chaos Monkey, fazer alguma coisa desse tipo, para a gente começar a não só testar a plataforma, né? Tem um segundo lado, assim, será que a plataforma ela reage, se corrige sozinha? Será que o sistema volta? Será que em quanto tempo eu vou conseguir acessar o site de novo? Será que eu tenho o autoscaling funcionando perfeitamente? Etc. Só que uma coisa que é consequência disso, a gente não montou a Chaos Monkey ou não usou nenhuma ferramenta, mas a gente faz involuntariamente, né? Coloca algum bug em produção
e aí a gente tem que sair correndo para ver, corrigir. Só que isso, essa prática, ela torna a resolução de problemas muito mais intuitiva, ou seja, o exemplo que a pessoa falou na época era o seguinte, assim, você dirige, quando você começa a dirigir, você tem uma série de cuidados que você toma e ao longo do tempo isso se torna muito mais automático. O bombeiro tem, sei lá, um nível de treinamento grande e também se torna muito mais automático quando ele já tem um pouco mais de experiência. E isso é muito nítido, você vê num time que o primeiro obstáculo, o primeiro problema que a pessoa tenta resolver é muito difícil a pessoa sair do outro lado, é muito difícil a pessoa já ter algumas manhas e mesmo sabendo a arquitetura que está rodando o sistema, mas essa prática ela trouxe uma agilidade, uma rapidez na hora que o problema de verdade acontece no time que assim, vale a pena muito implementar. Isso também se pagou bastante para a gente. Bom, isso aqui é só uma mensagem. Assim. Criar do zero é muito legal, só que assim, não sei quem teve já experiência aqui, mas é um trabalho. Eu trabalho 6 vezes mais, ou sei lá, quantas vezes mais, do que uma outra empresa qualquer experiência que eu tive no passado. Mesmo trabalhando muitas horas no passado, não teve outra experiência na minha vida que me tirou tanta energia, que me fazia ficar de prontidão tantas vezes. Então, assim, não é tudo colorido. Pô, vocês criaram uma empresa, não tinha nada, conseguiram investimento, conseguiram clientes, estão num outro patamar, só que isso é extremamente difícil. Pensei em desistir várias vezes no meu caminho, porque estava, de fato, esgotado. Assim, então, e alguns números, assim, a nossa plataforma já processou 5 bilhões de reais em pedidos de crédito. A gente faz, em média, 3 deploys ou mais diariamente, sempre automatizado, ou seja, a gente dividiu a equipe hoje em 9 pessoas em 2 ou 3 grupos de alguns assuntos específicos. A gente tem mais de 1 milhão de propostas. Uma coisa que a gente fez bem para analisar, a gente captura todo tipo de evento, e a gente tem hoje mais de 4 bilhões de eventos capturados. A gente nunca ficou fora, mais do que 20 minutos, 10 minutos. A gente usa machine learning, a gente usa uma série de técnicas estatísticas para fazer análise de crédito de aprovação. Então a gente tem 2.000 variáveis mais ou menos. A gente tem 25 mil novas visitas no site, a gente está crescendo 30% ao mês, mais ou menos. E hoje, 80% das nossas propostas são aprovadas automaticamente, sem a gente colocar a mão. O nosso goal para esse ano é 100%. Vou falar um pouco de uma característica específica que é o blockchain, de forma bem rápida. Mas é isso, assim, hoje, desde 2016, a gente trabalha com blockchain dentro do nosso processo, que é o seguinte: a gente registra o contrato que o cliente firmou com a Rebel, a gente registra o hash dele numa smart contract que a gente criou no Ethereum. Porque às vezes o cara vem, faz um processo de crédito, diz que não é ele, tem algumas coisas que acontecem. Então, para provar depois, em juízo, que o cara fez um pedido de crédito, isso nunca aconteceu, tá? A gente levou o Banco Central essa ideia de criar o smart contract do jeito que a gente fez, para depois trabalhar numa veracidade, que aquele contrato nunca foi alterado, que ninguém nunca mexeu e tal. Se depois vocês quiserem, o tempo já esgotou faz tempo aqui, mas se depois quiserem falar sobre isso, eu estou por aí. Acho que é isso. Estamos contratando. Obrigado.